Povo de Deus, eu sou o pastor Tenório. Vocês vão ouvir uma mensagem com o pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Deus abençoe. Eu convido os meus amados irmãos para abrir a Bíblia Sagrada comigo, tendo a certeza que Deus, Ele é fiel para falar aos vossos corações. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Deus abençoe todas as minhas irmãs em Cristo, que estão sempre recebendo a mensagem, se fortalecendo, se enchendo de Deus. Não é, irmãos? Coisa boa é se encher de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 18. E eu quero ler apenas o versículo de número 6, que diz assim a poderosa palavra de Deus: serão todos entregues aos abutres das montanhas, as aves, os animais selvagens, as aves se alimentarão deles, todos o verão, os animais selvagens, todo o inverno. Versículo 7, naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que falam ou fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, esse texto da Bíblia que nós acabamos de ler nos traz uma história sobre uma profecia contra a Etiópia. Como bem sabemos, amados, nesse decorrer da caminhada, nós sabemos que muitas e muitas coisas já aconteceram. Nós sabemos que Deus tem seus planos, Deus tem sua chamada, Deus tem negócio na vida do seu povo. E é muito bom quando eu tenho a certeza da chamada que Deus tem na minha vida. É muito bom quando você olha para você e você tem a convicção da chamada de Deus na sua vida. Se você tem a chamada de Deus, você consegue se fortalecer no Senhor. A pessoa que tem uma chamada de Deus, ela tem compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, com certeza, Deus o faz crescer. Deus lhe dá o discernimento, Deus lhe dá o conhecimento, Deus lhe dá a graça para você conseguir vencer as dificuldades e, por que não dizer, os obstáculos que surgem no meio do caminho. Isaías, ele recebeu uma grande missão. E uma coisa é você profetizar a favor, outra coisa é você profetizar contra a tal situação. Isaías, ele recebeu uma palavra de Deus para profetizar contra a Etiópia. A Bíblia diz que estava se ouvindo zumbidos na terra, aonde a Bíblia diz que ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia. Na verdade, irmão, quando Deus ele resolve trabalhar, ele abrange, sabe? Ele quando resolve trabalhar, não tem esse negócio de Deus dizer, não, primeiro eu vou tirar isso aqui, primeiro eu vou fazer desse jeito. Não, Deus continua trabalhando na nossa vida para nos trazer grandes
e grandes vitórias. O Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha na nossa vida para nos trazer a bênção que nós necessitamos. Então, quantas e quantas pessoas que precisam de uma vitória da parte de Deus, quantas e quantas pessoas que precisam de uma bênção de Deus, mas existe, amados, existem os empecilhos, existem as coisas que se colocam na frente, existem as coisas que acontecem justamente para atrapalhar a bênção de Deus. Mas se você parar para analisar, você vai começar a entender que o nosso Deus, poderoso como Ele é, Ele cuida dos seus filhos de uma maneira agradável, sabe? De uma maneira agradável a ponto das bênçãos de Deus chegar na nossa vida. Então é importante que você entenda que aquele que Ele fez a promessa, Ele está tratando por você. É importante que você entenda que aquele que te chamou para a obra, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu. O Deus que chamou para a obra é o mesmo que Ele capacita, que Ele fortalece, que Ele ajuda, que Ele levanta quando ninguém quer lhe levantar, que Ele dá força quando ninguém lhe dá uma palavra positiva. Isaías estava em uma situação onde ele estava sendo sustentado por Deus, ou seja, existiu a experiência, existia algo que estava acontecendo, mas Isaías estava tendo, amados, experiência com Deus. Experiência com Deus. Eu preciso ter experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. Só que nessa situação aqui, Deus, Ele estava se utilizando da vida do profeta, e Deus disse para ele: ai da terra do zumbido, de insetos ao longo do rio ou dos rios da Etiópia. Deus já começou, já avisou ao profeta que ai da terra do zumbido. E se você parar para analisar o texto, você vai começar a entender que aí foi o Deus Todo-Poderoso já falando ai. Sabe, Deus estava falando ai da terra do zumbido. Na verdade, amados, zumbido nós entendemos que é sussurro, é murmúrio, sabe? Zumbido, nós entendemos também que é segredo aos ouvidos, né? Você está ouvindo um zumbido, e Deus disse ai da terra do zumbido. Ai da terra do zumbido. Aí ele fala dos insetos ao longo dos rios da Etiópia. Ele disse que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ele disse, os mensageiros, o povo alto e pele macia, um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva, falas estranhas, cuja terra é dividida por rios. Amados, na verdade, Deus levantou Isaías para que ele pudesse abrir a boca para um povo onde as águas, os rios, dividiam eles, porque era um querendo acabar com o outro, e Deus tinha que fazer essa divisão, e tinha que trazer uma palavra mostrando que ele era contra aquela tal situação. Era cada um que pensava em si mesmo, e Deus contra aquela situação. Deus tem que falar. Deus tinha que resolver aquela situação.
Na verdade, amados, essa palavra que Deus colocou em meu coração, ela é uma palavra forte, porque Deus levantou Isaías, sabe para quê, amados? Vou direto ao assunto com você. Deus levantou Isaías justamente para mostrar quem é e quem não é. Tu estás entendendo o que Deus está te dizendo? Isaías abriu a boca no meio deles e já começou a dizer: ai dos insetos que estão ao longo dos rios da Etiópia. Ele disse: ai dos insetos. Deus já começou a trabalhar. Sabe por quê, irmão? Porque o profeta de Deus, quando ele está em missões, quando ele tem uma chamada de Deus, quando Deus está se utilizando da vida do profeta, o profeta, ele tem coragem, ele tem que ter ousadia, sabe? Porque aonde Deus estava colocando o profeta Isaías, o próprio Deus sabia que ele ia se deparar com um povo temido por aqueles que já estavam perto deles, mas era um povo também temido por aqueles que estavam longe deles. Então, era uma nação agressiva, de fala estranha. Ou seja, como assim fala estranha? De um povo que não falava a mesma língua, que não tinha a mesma palavra, que não defendia a mesma palavra, que não defendia a mesma fé, que não adorava ao mesmo Deus. Você está entendendo? Que não tinha compromisso com Deus, o dono do céu. Eram pessoas agressivas. Então, Isaías estava preparado por Deus, mas Deus, na sua grandeza, ele estava enviando Isaías justamente para mostrar, irmão, para mostrar quem era e quem não era, quem tinha e quem não tinha, quem podia e quem não podia, quem ia permanecer e quem não ia permanecer. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Isaías entrou em uma batalha, mas o que nos chama a atenção é que o Deus Todo-Poderoso entrou com ele. Eu não sei qual é a batalha que Deus tem permitido você entrar, mas eu quero te dizer que se tu estás em uma batalha, isso é prova que Deus está contigo e que Deus não vai te abandonar dentro dessa batalha e que Deus não vai permitir você perder esta batalha. Se Deus te colocou, é porque Ele tem propósito nessa batalha. Deus tem negócio para te fazer mais que vencedor. Deus tem propósito para mostrar que é Deus na tua vida. Então, em meio à batalha, você não pode desistir. Em meio à batalha, você não pode recuar. Sabe o que é que Deus manda te dizer? Meu Deus. Sabe o que é que Deus manda te dizer? Para tu ficar na tua, fica na tua. Eita, Jeová. Fica na tua, porque Deus, Ele vai revelar quem é e quem não é, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode. Meu Deus do céu, fica na tua. Deus vai revelar quem é e quem não é. Fica na tua, Deus vai revelar quem chamou e quem foi chamado pelo homem. Meu Deus. Isaías estava em um patamar, meu Deus, que Deus estava com ele. Ele estava em uma batalha, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele estava em uma guerra, mas ele tinha a convicção que Deus estava com ele. Você precisa entender uma coisa, que se você tem a certeza que Deus está com você, oh, Espírito Santo, estar aqui, estar aí. Se você tem a certeza que Deus está com você, você vai ficar na sua, fica na tua terra. Eita, pastor, o que é ficar na minha? Fica na tua. Eita,
Ficar na tua é tu ficar quietinho. Ficar na tua é tu ficar quieto para que Deus possa trabalhar na tua vida e mostrar que é Deus. Eita, fica na tua. Jesus está mandando tu ficar quietinho na tua, porque você sabia que o adversário, ele gosta de perturbar justamente com a intenção de tirar você da posição. Ou seja, Deus está dizendo: não se intrometa com os intrometidos. Eita, Jeová, é porque tem pessoas se intrometendo na tua vida, mas o Senhor está dizendo: fica na tua. É porque tem alguém se intrometendo nos assuntos. Meu Deus do céu, alguém provoca, sabe? Aí Deus está dizendo: fica tu, porque quando alguém se intromete, esse alguém está provocando, é alguém que vive te provocando na obra. Mas o Senhor está dizendo: fica na tua. O Senhor está dizendo: fica na tua, que eu vou. Meu Deus, revelar quem é e quem não é. Deus é grande. Calma. Não, pastor, mas fica na tua. Pastor, mas fica na tua. Tem hora que a gente tem que ficar na nossa. Eu tenho que ficar na minha quietinho. Enquanto eu fico na minha quietinho, o grande Deus está trabalhando. Isaías, ele teve, eu posso dizer que a alegria foi a palavra de Deus. Você está entendendo? Ele estava no meio de um povo de pele macia. É a Bíblia que diz, não é? De pele macia. Um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe. Tem gente assim, não é? Mas não se preocupe não. Porque quando chama de Deus fazer, ele faz. Quando chega a hora de Deus revelar quem é e quem não é, Deus vai e revela quem é e quem não é. Você está entendendo? Você não pode se desesperar. Você não pode perder a sua paz. Você não pode perder a sua tranquilidade. Você não pode sair da posição que Deus quer que você esteja nela. Tem calma. Mas pastor, está muito difícil. Calma, vaso de Deus. Isaías, ele entrou com a graça de Deus. E o que me chama a atenção é que o Deus que coloca é o mesmo Deus que se responsabiliza. Deus te colocou aonde? Se Deus te colocou no lugar, é importante que você entenda que o diabo vai usar alguém para te tirar do lugar que Deus te colocou, para querer colocar um dos dele no lugar que você está. É por isso que ele está investindo. Isaías foi avisado por Deus, mas Isaías, ele estava indo com uma coisa, irmão. Ele estava indo com a palavra, e essa palavra, ela estava dentro de Isaías. Isaías estava convicto de uma coisa. Quando Deus disse: ai da terra do zumbido, de inseto ao longo dos rios da Etiópia, ele estava sabendo, ele estava indo ali, porque o homem de Deus, a mulher de Deus é assim, sabe? O homem de Deus, a mulher de Deus é assim. E essa palavra ai, ela é usada em outros textos da Bíblia, não é? Se eu for falar aqui, irmão, do ai de Deus, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela anda, sabe? Ela anda com a graça de Deus. Eu estou falando do verdadeiro, tá? Ela anda com a graça de Deus, e aonde coloca a planta do pé, pode ter certeza disso, guarde isso aqui, tá? Você tem que aprender e entender que você anda com o ai de Deus. O ai de Deus. Os profetas, quando estavam na escola de profeta, a Bíblia diz que saíram ao campo, quando
o profeta, um dos servos da escola viu que a escola estava ficando pequena, sabe? E ele chama o homem de Deus e disse: meu Senhor, vamos cortar lenha, vamos aumentar aqui a escola que está pequena, já está muito apertada, já precisamos aumentar. E como bem sabemos, eles foram cortar madeira. Aquela época era uma época difícil para se encontrar, para se conseguir um machado, porque uma ferramenta de grande valor naquela época não era todo mundo que tinha. Jovem estudante profeta, ele pegou emprestado um machado, e você sabe que quando ele estava cortando, sem muita experiência, né? Ou sem experiência, porque não possuía, o machado caiu e ele gritou, ele disse: ai, meu Senhor, era emprestado. Isso aqui era uma palavra, quando ele disse ai, porque ele sabia, irmão, ele sabia da ferramenta de valor que tinha caído na água. Ele sabia da ferramenta de valor que tinha caído. Ele automaticamente sentiu a dor. Ele sentiu ai. Geralmente quando uma pessoa sente dor, não é todo mundo, né? Cada um tem uma forma. Alguns, não é? Se cala, se espreme. Outros gritam, outros fazem escândalo, né? Outros já diz ai. Né? Qualquer coisa na pele, no corpo. Se você leva uma topada, você diz ai, né? Geralmente. Mas aqui ele disse ai, porque ele sabia que aquilo ali, ele disse: ai, meu Senhor, era emprestado, o machado caiu. E o homem estava perto, ele disse: onde foi que caiu? Caiu ali, ele corta um pedacinho de árvore, e ele lança onde caiu o machado flutuou, ele pegou e deu ao estudante, que era da escola de profeta. Então, o ai de Deus, meu Deus, a Bíblia Sagrada diz, presta atenção, no livro de Ezequiel, se não me falha a memória, mas Ezequiel capítulo 13, versículo de número 3, um dia Deus usa Ezequiel, e Ezequiel diz: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu propósito ou o seu próprio espírito e que nada viram. E tem assim, pastor, e como tem? Profetas que não viram nada e dizendo que estão vendo muita coisa. Deus disse: ai dos profetas mentirosos, os profetas loucos. Deus tem eles como profetas loucos, sabe? E a gente se depara com essas coisas. Profetas loucos. Diz que está vendo coisas sem ver. Diz que está vendo algo sem estar vendo. E Deus diz: ai dos profetas loucos. Está na Bíblia, filho. Está na Bíblia. Se você é um dos profetas loucos, cuidado. Cuidado com o ai de Deus. Profeta de Deus tem que ser profeta de Deus. Ele não pode ser considerado como profeta louco por Deus. É a Bíblia que diz, tá? Isaías estava ele entrou no meio daquele povo, era um povo difícil, mas o ai de Deus estava acompanhando ele. Meu Deus, você está pensando que o povo que andava pelo Egito, o povo que estava pelo Egito, que Deus fez tantas coisas boas por eles, tirou eles do Egito, cuidou deles, mandou maná, sabe? Mandou cordoniz, mandou comida, mandou tudo. Mas o povo, irmão, o povo ainda estava murmurando, e quando veio a murmuração, aí veio o ai de Deus. Eles disseram: ai meu Deus, ai meu Deus. Nos momentos, sabe de quê? Nos momentos turbulentos, meu Deus, antes de Moisés ser usado por Deus para tocar nas águas lá com cajado e aquele mar se abrir, eu fico pensando quantas murmurações que ele ouviu. Mas aí é onde vem a palavra forte, meu Deus,
ele não dava nada por Moisés. Era muita murmuração, muitas palavras que ele ouvia, mas aí Deus, na sua grandeza, Deus mostrou para eles, porque eles não acreditavam em tantas e tantas coisas boas que eles já tinham presenciado. Sentiram sede, aí Deus usa os servos jorrar água lá de uma rocha, mas era pouco, parece que eles não davam tanta credibilidade. Mas tem uma hora, irmão, que Deus tem que mostrar quem é e quem não é. Deus vai mostrar quem é você para alguém, vai. Deus vai mostrar, Deus mostrou para o povo, quando Moisés não tinha saída, mas Deus deu uma ordem, ele disse, diga ao povo que marche. Presta atenção no que Deus está mandando eu lhe dizer. Que você não está vendo saída, mas é para você marchar. Que você não está vendo saída, mas é para você ir em frente. Meu Deus, eita Jeová, que Deus tremendo. Se você não está vendo saída não, pastor, não tem mais. Não estou vendo saída. Parei, vou parar, vou desistir, vou recuar, vou voltar. Marcha a terra. Deus está mandando você marchar. Deus vai mostrar para alguém que você é dele, que é escolhido, que quem chamou foi Deus, irmão, para a obra. Irmão, crente que tem chamada, eita, alegra a Deus, terra. Alegra a Deus, que Deus vai lhe alegrar. Meu Deus do céu, Deus me deu uma palavra dizendo, meu filho, me alegra. Me alegra. Porque quando tu me alegra, eu te alegro também. Moisés estava obedecendo a Deus. A obediência, ela é maravilhosa. Ele estava obedecendo a Deus. Tudo que Deus mandava ele fazia. Tudo que Deus manda tu fazer, tu faz. Diga ao povo que marche. Ele olha para o povo difícil que vinha, sabe, com tantas palavras. E ele diz, a ordem é para marchar. Eita, alguns marcharam com força, com fé. Outros já não estavam mais marchando, nem com força, nem com fé. Estavam andando. E Deus revela, sabe o que, irmão? Quantos crentes que já não estão mais marchando? Quantos crentes que estão andando na obra? Andando, sabe? Tá indo porque o povo tá levando. Tá indo, meu Deus. Eita. Jesus está dizendo, eu não quero você andando, eu quero você prosseguindo. Eu não quero você com a fé abalada, eu quero você cheia da minha graça, cheio do meu poder. O Senhor está dizendo que Ele, meu Deus, quer ver você marchando, porque Faraó vinha perseguindo, mas Deus tinha que mostrar quem é e quem não é. Ou Deus mostrava puro e sem mistura na vida de Moisés, ou o diabo ia prevalecer, ou Faraó ia ficar sorrindo. Meu Deus, já ouviu aquele hino? Faraó se levantou, ele veio para te afrontar, mas meu Deus já me falou que a vitória ele vai te dar. Tu estás entendendo o negócio? O Senhor já falou, irmão, que a vitória ele vai te dar. E para Deus te dar a vitória, Ele tem que revelar quem é e quem não é. Ele revelou para Faraó quem era Moisés, o servo do Deus Altíssimo. Ele revelou que ele era um homem cheio de fé. Ele era um homem cheio da graça, do poder de Deus e que Deus estava com ele. O mar vai se abrir, irmão. Tem calma. Vai, pastor, vai. Porque tem coisas que para Deus mostrar quem é e quem não é, Ele tem que fazer o sobrenatural dele. Ele tem que trazer a existência daquele que não existe. E isso aí eu tô na Bíblia, sabe? Tô na palavra. Porque é a Bíblia que diz que Deus, irmão, Ele traz a existência daquilo que não existe. Você está entendendo que Deus traz a existência daquilo que não existe? Pois é, Deus é Deus. Deus traz. E Deus vai trazer para você a existência daquilo que não existe.
E você vai dizer, pastor, não existia. Mas Deus trouxe a existência. Aonde é que está escrito, pastor, essa palavra? Está escrito lá no livro aos Romanos, capítulo de número 4. E o versículo de número 17, a Bíblia Sagrada diz que Deus, irmão, Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Pai, e Deus dá vida aos mortos e chama a existência, meu Deus, Ele chama a existência das coisas que não existem. O Senhor está dizendo, eu vou... Eita, Jeová! Você tem olhado e tem dito, mas não existe. Mas Deus está dizendo, eu vou chamar. Eita, Deus chama a existência coisas que não existem, como se existisse. Eita, Jeová! Deus vai trazer a existência do que não existe na tua vida, porque é Deus que chama. Eu não sei o que é que tu estás precisando que venha a existir na tua vida. Você pode olhar para o seu casamento e você pode até estar dizendo, no meu casamento já não existe mais amor, no meu casamento já não existe mais comunhão, já não existe mais compreensão, mas o Senhor está dizendo, eu vou chamar para perto de vocês o amor, a alegria, a existência. Eu não sei o que é que não está existindo, mas o Senhor está dizendo, eu vou chamar a existência do que não existe e vai existir. Você crê? Pastor, não existe na minha vida, pastor, alegria, pastor, preciso de alegria. Deus vai chamar, não existe para você, mas existe para Deus. Deus vai chamar e vai destinar. Eita, Jeová! Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Que Deus vai chamar, porque não existe para você, mas para Deus existe. Deus vai chamar. Alegria, vem aqui. Eita, que Deus tremendo. Alegria, vem aqui. Vai para tal endereço. Estás entendendo o mistério de Deus? Alegria, vem aqui, vai para tal endereço, na casa da irmã fulana. E você também, vai para a casa do fulano. Você também, vai lá no trabalho de fulano. Você também, vai dentro do quarto, tá lá. Eita, a tristeza tá grande. Vai lá, alegria, vai lá. E Deus vai destinando. Dando os endereços é Deus quem dá, porque Ele conhece todos os endereços. E a alegria vai chegar aí, mas meu Deus do céu, a existência. O que é que não está existindo? Paz? O que é que não está existindo na tua vida? Força, Deus tem força para te dar. Irmão, essa mensagem é muito profunda. Isaías estava com tudo isso e mais algumas coisas da vida dele, para ele enfrentar um povo que era temido. Quem é que tu estás temendo? Quem é? Quem é esse filisteu que está perturbando? Estás temendo a quem? Deus vai mandar a existência daquilo que não existe. O povo de Israel, Saul, ele era um rei, mas tinha coisas que não existiam dentro dele. Meu Deus. E Deus trouxe a existência. Deus disse, eu vou trazer, eu vou chamar. Aí Deus chama a existência. O que não tinha na vida de Saul? Coragem. O que não tinha na vida de Saul? Disposição. Não tinha nada. O que tinha na vida dele? Comodismo. O que tinha na vida de Saul? Medo. Existem algumas coisas que estavam faltando na vida dele. Aí Deus levanta Davi, toma logo isso aqui. Aí Deus dá para ele coragem, força, ousadia. Meu Deus, sabe? Diz a ele que tu vai lutar. Diz a ele que tu vai. Diz que quem vai é você. Pede para ele não deixar ninguém triste. Você vai. Quando o recado chega dizendo que ele vai, diz, vai nada. Esse menino aí, como é que ele vai vencer? Ele estava, meu filho, com aquilo que Saul não tinha. Coragem, alegria, fé. Era para Deus, sabe? Meu Deus.
Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Deus tinha que revelar Davi. A mensagem de hoje é que é tempo de Deus revelar os Davi. Ela é que eu tô tomando a cama, ai, meu Deus. É tempo de Deus revelar os Davi. É tempo de Deus revelar os Davi para mostrar quem é e quem não é. Chegou o tempo que Deus disse: vai, Davi, vai que eu vou entregar nas tuas mãos. Vai que é tempo de eu revelar você. Eita! Tu estás entendendo por que tanta luta, tanta dificuldade e tanto sofrimento na tua vida? É porque Deus quer revelar você, meu filho. Não fique pensando aí, não, pastor, mas Deus é outra pessoa, pastor. Pastor, sou muito pequena. Eu sou muito pequeno. É você que Deus quer revelar. É você que Deus quer levantar. É você que Deus quer apresentar. É você que Deus quer fazer com que as pessoas te respeitem. É você com que Deus quer mostrar que foi Ele que escolheu. Davi vai para a luta. Eu posso dizer com muita autoridade de Deus, sabe? Com muita propriedade. 50%, eu vou botar 50% dos que ali estavam assistindo, não acreditava em Davi. Não importa quem não acredita em você, não importa quem não acredita na sua chamada, não importa. Irmão, se eu for viver, se eu for contar meu testemunho, ai meu Deus, não importa quem não acredita na minha chamada nem na sua, meu filho. Minha amada irmã, quem é que não acredita na tua chamada? É alguém de dentro da própria casa? É alguém do próprio ministério que tu faz parte? Não, pastor, é alguém que eu só quero bem. Não importa se não acredita na tua chamada. Eu não me canso de dizer isso. Um dia eu disse para um certo pastor assim: não desiste de mim. Acredita que Deus tem uma chamada na minha vida. Mas entrou em um ouvido e saiu no outro. Mesmo que nada, sabe? Mas se você acredita, acredite que Deus acredita em você. Entenda que Deus conta com você. Não importa o que dizem de você. Você não vive das conversas das pessoas. Você vive daquilo que Deus te fala. Você vive do alimento da palavra. Você vive da graça de Deus. Você vive porque Deus tem chamada na sua vida. E é por isso que você está vivo até hoje. Tenha calma. Meu Deus. Eita, que Deus tremendo. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Não importa se alguém não acredita em você, enxugue essas lágrimas, faça a obra de Deus, aquilo que Deus manda, e Deus vai lhe honrar na terra e vai mostrar quem é e quem não é. Acabou. Poderia ir muito mais além, porque quanto mais eu falo, mais a misericórdia de Deus está na minha vida. Quanto mais eu falo, mais Deus manda mensagem, manda palavra, que não é tirada de internet. Alguém um dia disse a mim: pastor, por que o senhor fala tanto que a mensagem não é tirada de internet? Porque não é, meu filho, porque a mensagem ela vem do trono da graça de Deus. Se aquiete, eu disse para ele, se aquiete, viu? Não fique botando a mão nas coisas de Deus, não. Pastor, alguém disse que... eu já escutei essa palavra, sabe? Tudo que a gente escuta, bota isso aqui, o que a gente escuta hoje vai servir para amanhã, sabe? Quantas vezes que eu estava ministrando, presta atenção nisso aqui, rapidinho. Meu Deus, o Espírito Santo me lembra tanta coisa boa, sabe, irmão? Mas sabe por que o Espírito Santo me lembra essas coisas? É para lhe fortalecer. Quantas vezes que eu estava pregando,
Ainda hoje acontece, tá? Mas é a minoria, oh glória a Deus, é a minoria, e a minoria, quem tem com a minoria é Deus, irmão, sabe? Ah, meu Deus, um dia o gerente de programação disse, é o pastor da multidão, eu digo, eu tô crendo, você tá entendendo? Mas quantas vezes que eu estava ministrando a palavra e que alguém estava meneando a cabeça, estava zombando, não estava dando credibilidade, mas o que me chama a atenção é que, eita, como eu sinto a glória do meu Deus aqui, sinto a presença de Deus aí, eu não sei quem é que vive meneando a cabeça, sorrindo e zombando de você hoje. Eita, Jeová, quantas vezes que eu saía da igreja triste, angustiado. Um dia eu saí de uma vigília, e quando eu sempre gostei de andar sozinho, nunca fui de grupo, sabe, irmão? Patotinha, eita, Eric, Senhor manda te dizer, cuidado da patotinha. Eita, Jeová, meu Deus, que negócio é esse, Jesus? O Senhor manda te dizer, escolhida de Deus e escolhido, eu não te quero na patotinha. Eita, chupetou, Eric, ai, meu Deus, que negócio é esse? Um dia, eu tinha passado uma noite de vigília. E nessa noite, Deus me deu uma palavra, sempre assim, né? Deus me dá palavra que não agrada a todos. E eu sei que alguém, na época, por ter uma posição eclesiástica maior, que na verdade eu era apenas um dirigente de mocidade, aquela palavra que Deus me deu, não agradou muito não. Aí quando alguém pegou no microfone, mas desfez tudinho, e eu disse, mas Jesus, só porque eu não sou nada, chega a dar vontade de chorar, sabe? Eu disse, mas Jesus, só porque eu sou apenas um dirigente de uma mocidade, Jesus, foi tudo desfeito, Jesus, palavra que tu me deste, Senhor. Eu desci tão triste, uma ladeira, fui andando, 5h pouca da manhã, e quando eu cheguei na estação de Cavaleiro, eu lembro-me que um mendigo me chamou. Você crê nisso? Um mendigo me chamou, eu fui até ele, e quando eu cheguei até esse mendigo, que nunca mais eu vi ele disse para mim assim, Deus tem coisas grandes na sua vida. A autoridade que o mendigo estava, que foi Deus aquilo ali. E eu disse, amém, eu creio. E ele disse assim para mim, Deus é muito grande, irmão, isso aqui é verdadeiro, viu? E ele disse assim para mim, no tempo, eu vou te levar para outro país, que tu não sabes, mas eu sei aonde é. E o mendigo baixou a cabeça, e eu fiquei como uma criança. E eu segui, eu disse, como é que eu vou para outro país? Meu Deus. Mas eu creio, Jesus, que eu sempre fui de crer. Deus é Deus, irmão. Recebe essa palavra, tá? A hora já mandou eu parar faz tempo, 46 minutos, meu Deus. Mas é assim, é a palavra verdadeira, genuína. Isaías estava no meio do povo, Deus abençoou, deu vitória, mostrou que é Deus na vida dele, que foi Deus na vida dele, assim como vai mostrar que é na minha e na tua. Recebe essa palavra. Deus vai mostrar quem é e quem não é. Tu crê que Deus faz? Então receba esta palavra que eu ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus. Poderosa Palavra de Deus com o pastor Fernando Alves. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias, adicione o zap do pastor Fernando Alves, DDD 11 96598 6895, DDD 11 96598 6895.